A chuva batia forte no telhado da minha casa quando o telefone tocou. Olhei para o relógio, 2h37 da manhã. Quem diabos ligaria a essa hora? Meu coração deu um pequeno salto quando atendi e ouvi a voz do sargento Ramírez do outro lado da linha. Miguel, precisamos de você no cemitério da cidade. Algo apareceu com a tempestade. A conexão estava ruim e tudo que consegui ouvir com clareza foram as palavras ossos e emergindo do solo. O sargento desligou antes que eu pudesse perguntar mais detalhes. Vesti meu casaco, peguei minha maleta e saí às pressas, enfrentando a tempestade. O cemitério ficava a poucos quilômetros do necrotério onde eu trabalhava com Ernesto, meu colega de longa data. Ele não estava de plantão naquela noite, mas deveria saber o que estava acontecendo. Tentei ligar para ele, sem sucesso. Ao chegar, vi as viaturas com os faróis iluminando um trecho do cemitério. Os policiais estavam agitados, alguns cobriam o rosto com lenços. O cheiro pútrido da chuva misturada à terra remexida tomou conta do ar. Me aproximei e vi algo que congelou meu sangue. Dezenas de ossos espalhados pelo chão lamacento, emergindo como se o próprio inferno os estivesse vomitando. Com lanternas em mãos, seguimos a trilha de ossadas. A lama grudava nos nossos sapatos, dificultando os passos. Alguns crânios estavam parcialmente enterrados, outros pareciam recém-exumados. Isso não é um túmulo comum, doutor, disse Ramírez, apontando para uma depressão no solo. Me abaixei e iluminei melhor o local. Foi quando percebi que não se tratava de um simples buraco, mas sim de um poço. Um poço fundo, escuro, com dezenas de ossos acumulados no fundo. A água da chuva escorria pelas bordas, lavando as ossadas e revelando marcas estranhas. Cortes precisos em algumas, fraturas violentas em outras. Algo dentro de mim dizia que aquilo não era obra da natureza, nem mesmo do tempo. Quantos corpos tem aqui? Perguntei, tentando manter a calma. O policial ao meu lado engoliu em seco. Não sabemos, mas encontramos ossos infantis e de adultos recentes. Meus dedos apertaram a lanterna com força. Eu já tinha visto muita coisa no necrotério, mas nada me prepararia para o que estava prestes a descobrir. A descoberta do poço fez com que o cemitério fosse isolado pela polícia. Os investigadores começaram a vasculhar os registros da funerária e do necrotério, tentando encontrar alguma explicação. Mas a verdade começou a surgir de um jeito ainda pior do que imaginávamos. Nos dias seguintes, eu fui chamado para ajudar na identificação dos restos mortais. O trabalho era macabro, exaustivo. Algumas ossadas tinham sinais claros de mutilação. Outras pareciam incompletas. Então, um detalhe me atingiu como uma lâmina afiada. Muitos daqueles corpos tinham passado pelo necrotério onde eu trabalhava. Comecei a refazer mentalmente as autópsias recentes. Algo dentro de mim tentava negar a verdade, mas não demorou para um nome saltar à mente: Ernesto. Ernesto sempre foi metódico, organizado, mas agora cada lembrança parecia ganhar um tom sinistro. Ele sempre fechava a funerária sozinho. Os caixões que ele usava pareciam sempre impecáveis, novos demais. E os tempos de cremação eram curtos demais. Decidi ir até o necrotério naquela noite. Precisava confrontar a realidade. O necrotério estava vazio quando cheguei. Peguei a chave reserva e entrei na sala de preparação de corpos. O cheiro de formol era familiar, mas aquela noite ele parecia mais intenso. Fui direto aos arquivos. Comecei a revisar os registros de Ernesto, procurando discrepâncias. E foi aí que encontrei. Havia documentos com assinaturas falsas, registros de cremação que não faziam sentido, certidões de óbito sem destino final definido. O suor frio escorria pela minha nuca. Mas foi quando resolvi abrir uma das gavetas refrigeradas que meu coração disparou. Ali, sobre a mesa de aço, havia um corpo recente. Algo nele estava errado. Olhei de perto e vi o que parecia ser um corte ritualístico no peito.
Marcas estranhas foram esculpidas nos ossos. Engoli em seco e fechei a gaveta. Eu não podia mais negar. Ernesto não apenas manipulava cadáveres, ele fazia algo muito pior. Saí do necrotério, sentindo minha pele arrepiar. Ernesto não era apenas um legista corrupto, ele estava envolvido com algo muito mais sombrio. Mas até onde isso ia? No dia seguinte, voltei ao necrotério com um objetivo claro: vasculhar o escritório de Ernesto. Eu sabia que ele guardava anotações meticulosas de cada procedimento. Se houvesse qualquer pista, estaria ali. A sala dele estava como sempre, organizada sem nada fora do lugar. Mas ao revirar as gavetas, encontrei um pequeno caderno de capa preta, escondido atrás de pilhas de papéis velhos. Comecei a folhear, e cada página parecia me empurrar mais para o abismo. Ali estavam descritos procedimentos detalhados sobre a reutilização de caixões, a cremação parcial dos corpos e até a venda de partes humanas. Mas o que realmente me fez estremecer foram as últimas páginas. Textos em latim, diagramas estranhos, desenhos de símbolos que eu já tinha visto nos ossos mutilados. E no final do caderno, uma frase que parecia queimar meus olhos: a carne morre, mas a alma nunca dorme. A frase não saía da minha cabeça. O que Ernesto queria dizer com isso? À noite, deitado em minha cama, resolvi acessar as gravações das câmeras de segurança do necrotério. Se ele estava fazendo algo além do que os documentos indicavam, talvez estivesse registrado. Avancei os vídeos rapidamente até chegar a uma noite em que Ernesto estava sozinho no necrotério. A princípio, ele apenas preparava um corpo para o que deveria ser um velório comum. Mas então, algo estranho aconteceu. Ele começou a sussurrar. Parei a gravação e aumentei o volume. Não se preocupe, você ainda tem utilidade, murmurou Ernesto, enquanto passava a mão sobre o peito aberto do cadáver. De repente, a imagem na tela piscou. Ruídos estáticos encheram os alto-falantes. Por um momento, jurei ver sombras se movendo atrás dele. A gravação voltou ao normal e Ernesto estava de pé, encarando diretamente a câmera. Mas havia algo de errado com seus olhos. Eles estavam negros. Desliguei o computador, respirando pesado. Algo me dizia que Ernesto não estava apenas vendendo corpos, ele estava tentando trazê-los de volta. Naquela noite, o sono não veio. A imagem de Ernesto olhando para a câmera, com aqueles olhos vazios e escuros, queimava na minha mente. Eu precisava confrontá-lo. No dia seguinte, fui até a delegacia. Ernesto havia sido preso assim que a polícia confirmou que os registros da funerária estavam repletos de falsificações. Mas eu sabia que isso era só a ponta do iceberg. Ele estava envolvido em algo muito pior. O sargento Ramírez me permitiu vê-lo na cela. Ao entrar, encontrei Ernesto sentado calmamente no banco, as mãos descansando sobre os joelhos. Ele me olhou e sorriu. Miguel, não imaginava que você viria tão cedo. O tom de voz dele era sereno, como se nada tivesse acontecido. O que você fez? Minha voz saiu mais tensa do que eu esperava. Ele inclinou a cabeça de leve, como um predador analisando sua presa. Eu apenas usei o que não precisava mais. A frase foi dita com uma naturalidade assustadora. Meu estômago revirou. Você vendeu corpos, mutilou cadáveres. O que mais? O que são aqueles símbolos? O que você estava tentando fazer? Ernesto riu baixo. Não foi um riso humano. Foi seco, sem humor. Você viu, não viu? As gravações. Eu travei. Ele sabia. Eles estão acordando, Miguel. A voz dele baixou, quase um sussurro. A carne morre, mas a alma nunca dorme. Você nunca se perguntou por que tantos caixões voltavam vazios? Meu sangue gelou. Eu queria gritar com ele, queria exigir respostas, mas algo no olhar de Ernesto me travava. Ele se inclinou um pouco para frente e sua expressão mudou.
Você acha que fui eu quem começou isso? Ele sorriu, mas não era um sorriso humano. Apenas continue observando, logo você entenderá. A conversa foi interrompida por um grito vindo do corredor. Um dos guardas correu até a cela, pálido como um cadáver. O poço, ele arfava, tentando recuperar o fôlego. O poço, ele abriu sozinho. Ernesto apenas riu. Voltei ao cemitério no meio da madrugada. Eu não queria ir, mas algo dentro de mim me obrigava. Talvez fosse o medo, talvez fosse um instinto estranho de sobrevivência. A polícia estava lá, mas ninguém queria se aproximar do poço. Quando cheguei, senti um arrepio subir pela espinha. O poço não estava mais coberto de lama. Ele estava limpo, como se alguém tivesse escavado cuidadosamente, revelando um buraco profundo e escuro. O cheiro de podridão ainda pairava no ar, mas havia algo mais, algo metálico. Aproximei-me hesitante e iluminei o interior. Foi quando percebi que algo havia mudado. Os ossos tinham se mexido. Eles estavam espalhados de maneira estranha, formando padrões que eu não entendia, como se alguém ou algo os tivesse reorganizado. De repente, senti um calafrio, um sussurro, não um ruído do vento, era um sussurro real, vindo de dentro do poço. Miguel, meu coração parou. A voz era rouca, fraca, mas familiar. Com as mãos tremendo, dei um passo para trás. Os outros policiais começaram a cochichar nervosamente. Isso é coisa do diabo, um deles murmurou fazendo o sinal da cruz. Mas eu não estava mais ouvindo. Meus olhos estavam presos no fundo do poço. Algo estava emergindo da escuridão. No início, achei que era uma sombra, mas então vi o brilho de ossos úmidos sob a luz da lanterna. Algo tentava sair do poço. Meu corpo travou. O horror me tomou por inteiro. Os restos humanos que antes estavam espalhados começaram a se mexer lentamente, como se tivessem consciência própria. E então, uma mão esquelética emergiu. Não havia carne, não havia vida, apenas ossos. Mas eles se moviam sozinhos. "Fechem esse maldito buraco!" gritou Ramírez, puxando-me para trás. Os policiais correram para cobrir o poço, jogando terra e pedras, mas os sussurros continuaram. E então, uma última frase ecoou pelo vento. A carne morre, mas a alma nunca dorme. No dia seguinte, Ernesto foi encontrado morto em sua cela. Seu corpo estava seco, como se algo tivesse drenado sua vida. E eu nunca mais fui o mesmo. Todas as noites, quando o silêncio toma conta, ouço os sussurros voltarem. Sussurros vindos do poço. Sussurros chamando meu nome. Se você gostou dessa história macabra, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com seus amigos. Assim você nos ajuda a continuar trazendo mais relatos assustadores para você. Agora me diga, você teria coragem de visitar esse cemitério à noite? Nunca fui de acreditar em histórias macabras. Sempre achei que essas coisas só aconteciam em filmes ou em documentários de crimes reais. Mas o que eu ouvi naquela noite mudou minha perspectiva para sempre. Moro há alguns anos em uma cidade pequena no interior dos Estados Unidos. É aquele tipo de lugar onde todo mundo se conhece, onde as mesmas famílias moram há gerações e onde segredos raramente são mantidos por muito tempo. Sempre gostei do clima pacato, mas também sabia que, sob a superfície tranquila, havia algo de estranho nessa cidade. Naquela noite, um amigo meu, chamado Mike, me chamou para tomar uma cerveja em um bar local. Ele parecia tenso, inquieto, e quando sentamos, ele foi direto ao ponto. "Cara, você não vai acreditar no que eu ouvi hoje." Pensei que era alguma fofoca sobre um caso extraconjugal ou alguma treta boba de vizinhos. Mas Mike estava sério, muito sério. "Você já ouviu falar daquele fazendeiro, o Bill Harris?" Ele perguntou. Assenti.
Bill era um dos muitos agricultores da região. Sempre andava com um chapéu de palha imundo e tinha um cheiro forte de tabaco. Ele estava bêbado ontem à noite e, segundo o pessoal, derrubou um espantalho na fazenda dele. Só que não era um espantalho comum. Meu corpo gelou. Como assim? O rosto não era de pano. Mike baixou a voz, olhando ao redor como se alguém pudesse escutar. Era pele humana e nervoso. Para, Mike, isso é história de bêbado. Ele balançou a cabeça. Não, cara, a polícia já foi lá. E não era só um. Tinha pelo menos mais 4 espalhados pelos campos. Engoli seco. O que diabos estava acontecendo naquela cidade? Tentei dormir naquela noite, mas as palavras de Mike ecoavam na minha cabeça. O rosto não era de pano, era pele humana. No dia seguinte, fui até um pequeno café local, onde os fazendeiros costumavam se reunir. Fiquei em uma mesa perto o suficiente para escutar as conversas, fingindo estar entretido no meu celular. E foi aí que ouvi o nome do legista da cidade, Dr. Ronald Weaver. Sempre desconfiei daquele cara. Um homem de boné sujo murmurou. Os funerais dele sempre foram baratos demais. Outro assentiu. Minha prima foi enterrada ano passado. A gente nunca viu o corpo dela depois que ele pegou para preparar. Meu estômago revirou. Continuei ouvindo, e aos poucos a história se desenrolou. O tal fazendeiro Bill Harris ficou tão desesperado ao ver que o espantalho não era feito de pano que chamou o xerife no meio da madrugada. Quando os policiais chegaram, encontraram 5 corpos diferentes disfarçados de espantalhos, com as roupas cheias de palha e os rostos costurados grotescamente. Mas o pior ainda estava por vir. A investigação levou direto para a funerária local. O Dr. Ronald Weaver era o único legista da cidade, o único responsável por embalsamar corpos antes do enterro. Quando a polícia revistou a funerária, encontrou registros de mais de 200 corpos desaparecidos. Ele foi preso imediatamente. E quando perguntaram por que ele fez isso, ele sorriu e respondeu friamente. Eles serviram a um propósito melhor assim do que apodrecendo em um buraco. Senti um arrepio subir pela espinha. O que parecia uma fofoca absurda estava se tornando um dos casos mais macabros que eu já ouvi. Depois de ouvir aquilo, percebi que as pessoas na cidade estavam nervosas. Alguns tentavam fingir que nada tinha acontecido, mas outros cochichavam sobre a funerária e sobre o que mais poderia estar escondido ali. Não consegui resistir e decidi investigar um pouco mais. Passei na frente da funerária naquela tarde. O lugar estava fechado, com fitas amarelas de isolamento da polícia cobrindo a entrada. A casa funerária era um prédio pequeno, antigo, com janelas cobertas por cortinas escuras. Sempre achei aquele lugar meio estranho, mas nunca tinha parado para pensar no porquê. Lembrei que há alguns meses, um vizinho meu, o Sr. Thompson, perdeu a esposa. Ele havia mencionado que o funeral foi rápido e barato. Na época, achei que ele estava apenas agradecido por não ter gasto muito dinheiro, mas agora aquilo soava suspeito. Fui até a casa dele, tentando parecer o mais casual possível. Quando perguntei sobre o funeral, ele me olhou de um jeito estranho. Você acha que a Mary... Ele não conseguiu terminar a frase. Engoli em seco. Não sei, Sr. Thompson, mas é estranho, não acha? O Dr. Weaver fazia tudo sozinho e nunca deixava ninguém ver os corpos antes do enterro. Ele ficou pálido. Ele disse que o corpo da Mary estava muito deteriorado. Disse que era melhor não abrir o caixão. E eu acreditei nele. Silêncio. Eu não sabia o que dizer. Se o legista fez aquilo com tantas pessoas, quantos caixões vazios haviam sido enterrados na cidade? 2 dias depois, o jornal local publicou um artigo sobre a confissão do Dr. Weaver.
A manchete era perturbadora. Legista confessa venda de cadáveres para fazendas. Eles serviram a um propósito melhor. Li o artigo com o estômago revirado. O legista admitiu tudo. Dizia que estava ajudando a cidade ao dar um uso prático para os corpos. Em sua mente distorcida, aquilo era uma forma de reciclagem. Eu não estava roubando ninguém. Aqueles corpos já não serviam mais para nada. Pelo menos assim, eles ajudavam as plantações a prosperar. O pior era que ele realmente parecia acreditar nisso. O mais aterrorizante foi descobrir que ele fazia isso há anos. O primeiro espantalho humano apareceu há mais de uma década e ninguém percebeu. Isso significava que fazendeiros da cidade estavam, sem saber, usando restos mortais de pessoas como protetores de lavouras. A reportagem dizia que alguns corpos nunca seriam identificados, pois a decomposição já estava muito avançada. Para piorar, muitas famílias nunca teriam certeza se enterraram seus entes queridos ou se estavam visitando um caixão vazio no cemitério. Fechei o jornal com as mãos tremendo. O horror daquele caso já era suficiente para me assombrar pelo resto da vida. Mas o que eu não sabia é que o pior ainda estava por vir. Depois da confissão do Dr. Weaver, a cidade entrou em choque. Algumas pessoas tentaram seguir suas vidas normalmente, mas havia um clima pesado no ar. Era como se a própria terra da região tivesse sido contaminada pelo horror. Nos dias seguintes, os fazendeiros que usaram os corpos como espantalhos começaram a relatar coisas estranhas. Primeiro, as plantações começaram a apodrecer. Algumas áreas inteiras de milho simplesmente secaram da noite para o dia. Outros agricultores encontraram seus animais mortos, como se tivessem sido atacados por algo desconhecido. Mas a parte mais assustadora eram os relatos dos sons. Eu juro que ouvi sussurros vindo dos campos, disse um fazendeiro no bar, sua voz tremendo, como se alguém estivesse chorando lá fora. Outro homem assentiu. Ontem à noite ouvi passos. Pensei que era um coiote, mas quando olhei, juro por Deus, o espantalho no meio da plantação tinha mudado de lugar. O silêncio tomou conta do bar. Eu queria acreditar que era só histeria coletiva. O crime do legista foi horrível e era natural que a cidade estivesse abalada. Mas no fundo, algo me dizia que aquilo era mais do que paranoia. A sensação de que algo estava profundamente errado só aumentou quando Bill Harris, o fazendeiro que descobriu o primeiro espantalho humano, desapareceu. Ele saiu para inspecionar suas terras à noite e nunca mais voltou. A polícia encontrou seu carro ainda ligado na estrada de terra, a porta do motorista aberta. Mas ele, nenhum sinal. Só havia pegadas indo até o milharal, mas nenhuma pegada voltando. Depois do desaparecimento de Bill Harris, evitei passar perto das fazendas à noite. Não que eu fosse supersticioso, mas algo dentro de mim dizia que era melhor não desafiar o destino. No entanto, uma semana depois, precisei dirigir tarde da noite por uma estrada que passava perto de um dos campos. A única luz vinha dos faróis do meu carro. O rádio estava desligado e tudo parecia absurdamente silencioso. Nem mesmo os grilos faziam barulho. Então eu vi. No meio do campo, um único espantalho ainda estava de pé. Naquele momento, todos os pelos do meu corpo se arrepiaram. Aqueles espantalhos deveriam ter sido removidos pela polícia. Mas lá estava ele, parado, imóvel, encarando a estrada com um rosto costurado e deformado. A coisa mais estranha, não havia vento. E mesmo assim, os braços do espantalho tremiam levemente, como se estivesse tentando se mover. Tentei me convencer de que era só minha imaginação. Mas então eu vi algo que me fez pisar no acelerador com toda a força. Os olhos costurados do espantalho estavam abertos. Sei que parece impossível. Sei que ninguém vai acreditar em mim. Mas eu vi. E no instante em que passei por ele, tenho certeza de que sua cabeça virou para me acompanhar.
Desde aquela noite, nunca mais passei por aquela estrada. Nunca mais toquei no assunto. Mas se tem uma coisa que aprendi vivendo aqui, é que o mal não desaparece tão fácil. Ele só espera a próxima noite para voltar. Vou contar um relato que me assombra até hoje. Não sei se deveria falar sobre isso, mas talvez seja tarde demais. Eu vi algo que não deveria ter visto. Tudo começou com uma história que parecia lenda urbana. Um legista corrupto na Colômbia que forjava laudos de óbito para políticos e cartéis. Ele mascarava assassinatos, transformando execuções brutais em suicídios, overdoses e acidentes. Durante anos, ninguém questionou seus relatórios. Afinal, quem se importa com corpos sem identidade ou vítimas de um sistema que nunca favoreceu os fracos? Mas então, algo estranho aconteceu. Uma série de mortes começou a levantar suspeitas. Os laudos eram assinados sempre pelo mesmo nome: o legista. Ele já havia escapado da justiça tantas vezes que parecia intocável. Mas no fim, ele mesmo se tornou um dos mortos que ajudava a ocultar. A versão oficial disse que ele se matou em um motel barato, mas aqueles que viram seu corpo sabiam que algo não estava certo. Minha obsessão com essa história começou por acaso. Uma noite, navegando em fóruns obscuros, encontrei um post falando sobre um jovem encontrado morto à beira de uma estrada. O laudo dizia: suicídio por overdose. Nada de estranho, até eu ver uma foto do corpo. A cabeça do rapaz estava inclinada para o lado, o cabelo cobrindo parte do rosto. Mas quando olhei com mais atenção, vi um pequeno buraco na testa. Meu estômago revirou. Aquilo não parecia um suicídio. Pesquisei o nome do legista no laudo e encontrei algo perturbador. Ele já havia assinado dezenas de outros casos semelhantes. O mesmo padrão, as mesmas desculpas. Um ex-policial me disse que aquele homem abria corpos que já estavam mortos. Ele alterava as causas da morte antes mesmo dos corpos chegarem ao necrotério. O pior é que a história não terminava ali. Algo ainda mais sombrio estava acontecendo nos bastidores. Minha intuição dizia que havia algo muito errado com aquele legista. Eu precisava de provas. Uma fonte me contou sobre um antigo arquivo dentro do necrotério onde ele trabalhava. Era um local esquecido, cheio de documentos que ninguém mais acessava. Esperei até tarde da noite para entrar. A cidade dormia, mas meu coração estava acelerado. Consegui forçar a fechadura e no meio do pó e do cheiro de formol, encontrei pastas velhas empilhadas em um armário enferrujado. Abri uma delas e senti um arrepio percorrer minha espinha. Havia fotos perturbadoras. Corpos com sinais óbvios de tortura classificados como morte natural, ferimentos de bala ignorados, laudos escritos às pressas, uma mulher com marcas de asfixia registrada como ataque cardíaco. Então vi algo ainda pior, um laudo inacabado, escrito à mão. No final do documento, uma única palavra rabiscada: silêncio. Foi quando ouvi um barulho metálico vindo do corredor. Meu sangue gelou. Virei lentamente e vi uma sombra parada ao fundo me observando. Não sei como consegui sair do necrotério naquela noite. Corri sem olhar para trás, sem respirar direito, mas o pior ainda estava por vir. Dias depois, viajei para um vilarejo onde um dos mortos desse legista havia sido enterrado. A família da vítima não acreditava no laudo oficial e dizia que havia algo estranho no caso. A irmã do falecido me contou algo que fez meu coração disparar. Eu vi meu irmão. Ele estava na floresta. Fiquei sem palavras. A mulher parecia aterrorizada. Ela jurava ter visto o irmão semanas depois do enterro, vagando entre as árvores, pálido, com os olhos vazios. Naquela noite, na cabana onde fiquei hospedado, ouvi passos do lado de fora. Minha respiração ficou presa na garganta.
Peguei meu celular, me aproximei da janela e olhei para a escuridão. Entre as árvores havia alguém parado, imóvel. O rosto coberto de sombras, os olhos fixos em mim. Meu corpo congelou. E então, ele sumiu. Depois do que aconteceu no vilarejo, eu sabia que estava lidando com algo muito maior do que simples corrupção. Algo que não deveria existir. Segui minha investigação até o último lugar onde o legista esteve vivo. Um motel barato na periferia da cidade. O atendente me olhou estranho quando perguntei sobre a noite da morte. Ele estava assustado, suando frio, como se soubesse que alguém ia pegá-lo. Perguntei se tinha algo mais estranho naquela noite. O atendente hesitou, depois sussurrou. O segurança viu uma coisa no corredor. Fiquei tenso. Que coisa? Ele disse que viu uma sombra grande, imóvel, sem rosto. Engoli seco. Algo dentro de mim dizia que aquela sombra tinha vindo buscar o legista. Antes de sair, pedi para ver a ficha do quarto onde ele morreu. Meus olhos correram pelo papel até travarem no campo de assinatura. Meu coração disparou. No lugar do nome do legista, havia apenas um risco tremido. Como se a mão dele estivesse sendo segurada. Como se ele não estivesse sozinho quando assinou. Depois do motel, minha vida virou um pesadelo. Os pesadelos começaram. Eu sonhava que estava deitado em uma mesa de autópsia, incapaz de me mexer. Sentia mãos invisíveis pressionando meu peito, sufocando-me. Acordava suando e com arranhões no pescoço. Então, um dia, enquanto pesquisava sobre antigos rituais dos cartéis, encontrei algo perturbador. Muitos criminosos acreditavam que as almas de suas vítimas voltavam para se vingar se não fossem enterradas corretamente. As mortes forjadas pelo legista não eram apenas assassinatos. Eram um erro. Os mortos queriam justiça. E agora, eles sabiam que eu sabia. Eu queria encerrar essa história, deixar para lá, fingir que nunca tinha descoberto nada. Mas então, alguém me mandou um arquivo de vídeo. O remetente era anônimo. O título do vídeo? A Última Confissão. Dayplay. A tela tremia, como se a câmera estivesse escondida. A voz do legista ecoou pelo áudio, baixa, trêmula. Eles vêm buscar os que os serviram. Eu os vejo todas as noites. Meu peito apertou. Eles não têm olhos, mas me veem perfeitamente. O vídeo ficou cheio de estática. Quando voltou, o legista estava olhando diretamente para a câmera. Seus olhos arregalados, vermelhos, apavorados. Eles não me deixarão escapar. Ele respirou fundo e sussurrou a última frase. E agora, eles sabem de você também. A tela ficou preta. E então, no reflexo do monitor, vi algo atrás de mim. Meu sangue gelou. Não me virei. Não ousei. A tela do computador se desligou sozinha. Eu nunca mais investiguei nada. Nunca mais toquei nesse assunto. Mas às vezes, no silêncio da noite, sinto que alguém está me observando. Às vezes, acordo com arranhões no corpo. E quando estou sozinho em casa, ouço sussurros perto do meu ouvido. Antes de encerrar esse relato, quero deixar uma última pergunta. Se um legista corrompeu a morte por anos, será que a morte também o corrompeu? Ou pior, será que a morte agora anda entre nós? Raven Creek, uma cidadezinha pacata no meio oeste americano, era conhecida por suas ruas tranquilas, seus moradores amigáveis e seu senso de comunidade. Até que um dia, no outono de 1997, tudo mudou. Quando a polícia invadiu a funerária local após uma denúncia anônima, o que encontraram lá dentro fez até os investigadores mais experientes sentirem náuseas. Sacos plásticos etiquetados, uma cozinha improvisada no porão e um livro de receitas que mais parecia um diário macabro. No centro de tudo estava Richard Grayson, o embalsamador solitário que trabalhava há mais de 15 anos no único necrotério da cidade.
O que a princípio parecia um simples caso de violação de procedimentos funerários, logo se revelou algo muito mais hediondo. Richard Grayson era um homem discreto, alto, magro, de feições pálidas e sempre vestindo um terno preto amarrotado. Ele passava despercebido na cidade. Trabalhava na funerária Raven Creek desde 1982, após se formar em tanatopraxia, a ciência da preservação de corpos. Não tinha família, não tinha amigos próximos e morava sozinho em um pequeno apartamento acima da própria funerária. Para os moradores, Richard era apenas um sujeito estranho, mas inofensivo. Ninguém desconfiava que dentro daquele necrotério de tijolos escuros, ele estava desenvolvendo um dos hábitos mais macabros da história criminal dos Estados Unidos. A funerária de Raven Creek era pequena, mas movimentada. Como a única da cidade, todos os corpos passavam pelas mãos de Richard antes do enterro. Ele tinha acesso irrestrito aos cadáveres e total liberdade para manipulá-los. Os primeiros sinais de algo errado surgiram em 1994, quando um funcionário temporário, um jovem chamado Daniel Morris, notou que alguns corpos estavam sendo fechados em caixões lacrados, sem explicação. Richard dizia que era por razões sanitárias. Daniel também estranhou o cheiro forte que vinha do porão da funerária. Parecia comida sendo preparada, mas quem cozinharia algo em um necrotério? Intrigado, Daniel mencionou o caso para o xerife local. Mas, sem provas concretas, a suspeita foi ignorada. Foi um erro fatal. Em seu diário encontrado anos depois, Richard descrevia o que chamou de descoberta transformadora. Era uma noite solitária em outubro de 1993 quando aconteceu. Eu estava sozinho na funerária. Um homem sem família havia sido trazido para embalsamamento. Ninguém viria buscá-lo, ninguém sentiria a falta dele. Foi então que percebi. Eu poderia saber como era. Como realmente era. O diário detalhava como Richard retirou um pequeno pedaço de carne do cadáver, cozinhou e provou. Descreveu o gosto como macio, adocicado, quase como vitela. Esse foi o começo. Nos meses seguintes, ele refinou sua técnica. Aprendeu quais partes tinham a melhor textura, qual o tempo certo de cozimento e quais temperos ressaltavam o sabor. Logo, ele estava retirando partes inteiras dos cadáveres e ninguém suspeitava de nada. Em 1995, Richard começou a armazenar os restos humanos em um freezer industrial no porão da funerária. Cada pedaço de carne era meticulosamente etiquetado. BF, coxa 120295, RT, costelas 070596, AJ, língua 210996. Ele descrevia os diferentes sabores das vítimas, experimentando formas de preparo. Algumas eram assadas, outras cozidas em ensopados. O diário também revelava um desejo crescente de experimentar carne fresca. Mas até onde se sabe, Richard nunca matou ninguém. Ele se limitava aos cadáveres que chegavam até ele. Ainda assim, sua obsessão estava prestes a ser descoberta. No verão de 1997, um novo funcionário, Michael Roberts, começou a trabalhar na funerária. Desde o primeiro dia, algo parecia errado. O cheiro vindo do porão não era de produtos químicos, mas de carne cozida. Além disso, Michael notou que Richard passava muito tempo lá embaixo e sempre fazia questão de trancar a porta. Certo dia, movido pela curiosidade, Michael aproveitou um momento de distração de Richard e abriu o freezer industrial. O que viu o fez correr para fora e vomitar na calçada. Dentro do freezer, havia dezenas de sacos com carne humana, organizados como se fossem cortes de um açougue. Algumas partes já estavam cozidas, enquanto outras aguardavam o preparo. Michael chamou a polícia. Na noite de 18 de setembro de 1997, a polícia de Raven Creek invadiu a funerária.
Richard foi encontrado no porão, cozinhando algo em uma panela grande. Quando percebeu a presença dos policiais, ficou imóvel, segurando uma colher de madeira. Os investigadores revistaram o local e encontraram 47 sacos de carne humana congelada, 4 corpos parcialmente mutilados, um livro de receitas escrito à mão. No diário, Richard descrevia suas descobertas culinárias, listava vítimas e até comparava os sabores entre diferentes idades e condições físicas. Foi um choque para a pequena cidade. O caso foi levado a julgamento no início de 1998. Os promotores não tinham como acusá-lo de assassinato, mas o processaram por profanação de cadáveres, ocultação de restos mortais e crimes contra a saúde pública. A defesa alegou insanidade, mas os psiquiatras forenses concluíram que Richard sabia exatamente o que estava fazendo. Ele foi sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de condicional. Após sua prisão, a funerária de Raven Creek foi fechada e demolida. O caso inspirou documentários e estudos sobre psicopatia e necrofilia alimentar. E Richard Grayson se tornou um dos criminosos mais bizarros da história americana. Ele morreu na prisão em 2013, sem nunca demonstrar remorso. Até hoje, a cidade de Raven Creek evita falar sobre o caso. Mas quem viveu naquela época nunca esquece o horror descoberto dentro da funerária. Um lugar onde a morte nunca era o fim. Eu nunca contei essa história antes. Por muito tempo, convenci a mim mesmo que era melhor esquecer, que aquilo tudo era apenas um capítulo sombrio do meu passado. Mas não é assim que a mente funciona, não é? O tempo não apaga certas coisas. Algumas memórias continuam ali, vivas, esperando um momento de fraqueza para rastejar de volta para a superfície. Meu nome não importa, pelo menos não agora. O que você precisa saber é que, há 20 anos, eu saí do Brasil para estudar medicina na França. Consegui uma bolsa parcial em uma universidade conceituada e, para pagar o restante das despesas, aceitei um estágio no Instituto Médico Legal de Lyon. A princípio, parecia uma oportunidade única. Eu teria acesso a autópsias reais, lidaria com casos de morte que nunca veria nos livros, e tudo isso ao lado de legistas experientes. Mas se eu soubesse o que acontecia naquele necrotério quando as portas se fechavam, teria fugido sem olhar para trás. No início, era apenas um lugar gelado e silencioso. As luzes fluorescentes piscavam de tempos em tempos, um zumbido baixo preenchia o espaço entre as gavetas de aço inoxidável. A morte tem um cheiro, uma mistura de formol, carne fria e algo mais. Uma presença densa no ar. Mas eu me acostumei. A gente sempre se acostuma. Eu era um dos mais jovens ali. A maioria dos legistas tinha anos de experiência e carregavam aquele cinismo de quem já viu tudo. Mas havia um que se destacava. Dr. Antoine Monroe. Ele não era como os outros. Sempre calmo, com aquele jeito metódico e elegante, Monroe tinha uma precisão cirúrgica nos movimentos, uma paciência quase artística ao examinar cada corpo. Os outros médicos o respeitavam, ou talvez apenas evitavam se meter em seus assuntos. A verdade é que algo nele me incomodava desde o primeiro dia. Não era apenas sua frieza. Todos ali eram frios de um jeito ou de outro. Mas Monroe, ele tinha um brilho nos olhos quando falava sobre os mortos. Como se estivesse contando um segredo, como se soubesse algo que ninguém mais sabia. Eu me lembro do dia exato em que minha visão do necrotério mudou. Era uma noite tranquila. Os outros estagiários já tinham ido embora e eu fiquei para ajudar Monroe com um caso de suicídio. O corpo era de um homem de meia idade encontrado enforcado em seu próprio apartamento. Nada incomum. Terminamos o exame por volta das 2 da manhã. Monroe me disse para ir embora, mas algo me fez hesitar.
Talvez fosse o cansaço, talvez fosse pura curiosidade. Então, em vez de sair pela porta principal, decidi pegar um atalho pelos fundos do necrotério. E foi aí que vi uma sala que eu nunca tinha notado antes. A porta entreaberta, uma luz fraca escapando pela fresta. E Monroe lá dentro. Ele não estava sozinho. Um cadáver estava sentado em uma cadeira, vestido com um terno impecável, como se estivesse prestes a ir a um jantar de gala. Sua cabeça pendia para o lado, mas seus olhos estavam abertos, ou melhor, forçados a permanecer abertos. Monroe segurava uma câmera antiga, ajustando a lente como um fotógrafo prestes a capturar o momento perfeito. O choque me paralisou. Eu não sabia o que pensar. Não sabia se aquilo era um ritual macabro, uma piada de mau gosto ou algo pior. Mas antes que pudesse me mover, ele percebeu minha presença. Curioso, não é? Monroe se virou para mim com um sorriso tranquilo, como se eu fosse apenas um convidado inesperado. Há uma beleza nos mortos que os vivos nunca poderão entender. Ele gesticulou para o cadáver à sua frente. O movimento pode ser enganador, mas quando a morte chega, ela congela a essência de uma pessoa. Um artista de verdade pode capturar esse momento e preservá-lo para sempre. Eu saí dali sem dizer uma palavra. Não dormi naquela noite, nem na noite seguinte. Nas semanas seguintes, fiz o que qualquer pessoa sensata faria. Tentei ignorar o que vi. Me convenci de que era apenas uma excentricidade, um estranho fetiche mórbido. Mas então, algo mais aconteceu. Recebi um e-mail anônimo, sem remetente, sem assunto. Apenas um link. Por algum motivo, eu cliquei. E ali estava. Um site obscuro, enterrado nas camadas mais profundas da internet. Galerias e mais galerias de imagens. Mortos vestidos como se ainda estivessem vivos. Um casal tomando café da manhã. Uma jovem em um vestido de noiva, segurando um buquê murcho. Crianças sentadas em um parque de diversões, com olhares vazios, bocas ligeiramente entreabertas, como se estivessem tentando falar. Algumas imagens eram suaves, quase poéticas. Outras, mais perturbadoras. Corpos colocados em poses íntimas, sussurrando uns para os outros, mãos entrelaçadas como se fossem amantes. E então, no canto da tela, a assinatura A.M. Monroe. Minha pele arrepiou. Ele vendia essas fotos. Havia um sistema de pagamento oculto, uma lista de clientes exclusivos. E os preços? Alguns pagavam milhares por uma única imagem. Outros encomendavam cenas específicas. Foi aí que percebi. Ele não apenas fotografava os mortos, ele os manipulava. Eu queria contar a alguém. Queria ir até a polícia. Mas como provar algo assim? Como denunciar um homem respeitado sem parecer um lunático? Foi então que outra mensagem apareceu na minha caixa de entrada. Outro anônimo. Mas desta vez, era alguém que sabia o que estava acontecendo. As fotos vão sair para o mundo. Em menos de 48 horas, a imprensa tinha tudo. Jornais, canais de TV, sites de notícias. Monroe tentou fugir, mas era tarde demais. Ele foi encontrado em um hotel barato na periferia de Paris, prestes a cruzar a fronteira. Preso, condenado à prisão perpétua. E eu voltei para o Brasil. Mas às vezes, quando fecho os olhos, ainda vejo aquelas imagens. Ainda ouço sua voz. Um artista de verdade pode capturar esse momento e preservá-lo para sempre. O problema é que algumas coisas não deveriam ser preservadas. E algumas memórias nunca morrem. Se essa história te prendeu até aqui, imagina as próximas que vêm por aí. Então não esquece de se inscrever no canal e deixar o like para mais relatos sombrios como esse. Meu nome é Daniel Moura e por quase 10 anos trabalhei como assistente de necrotério. Eu era responsável por preparar os corpos, ajudar nas autópsias e arquivar laudos.
O trabalho nunca me incomodou. Depois de um tempo, a morte se torna apenas parte da rotina. Mas houve um dia em que a rotina se desfez. Houve um dia em que eu percebi que o maior monstro que já conheci não estava dentro dos caixões, mas sim ao meu lado, vestindo um jaleco branco. Na noite em que tudo começou, estávamos apenas eu e Dr. Álvaro Teixeira no necrotério. O turno da madrugada costumava ser silencioso. Apenas o zumbido da iluminação fluorescente e o cheiro metálico de formol preenchendo o ambiente. Recebemos o corpo de Marcos Andrade, um homem de 39 anos, vítima de um acidente de carro. A ficha dizia que ele havia sofrido traumatismo craniano fatal, mas quando abrimos o saco de cadáver, o rosto estava praticamente intacto. Aquilo me incomodou. Já vi muitas vítimas de acidentes, e um traumatismo fatal normalmente deixa marcas evidentes. Olhei para Álvaro, esperando alguma explicação. Ele apenas murmurou: "Vamos logo com isso." Enquanto ele fazia os primeiros cortes, senti um arrepio inexplicável. Era como se houvesse algo errado, algo que eu não conseguia nomear. Mas continuei meu trabalho. Tudo correu dentro do esperado até Álvaro remover o externo e abrir a cavidade torácica. O bisturi deslizou, ele afastou a pele e então, silêncio. Ele parou. Ficou encarando o interior do corpo. "O que foi?" perguntei. Ele não respondeu. Apenas continuou tentando agir normalmente. Mas quando olhei por cima do ombro dele, senti meu estômago revirar. Marcos Andrade não tinha coração, nem fígado, nem rins, nada. O interior do corpo estava limpo, organizado, como se alguém tivesse removido os órgãos com precisão cirúrgica antes de nós sequer abrirmos ele. Mas isso era impossível. O laudo dizia que o corpo foi retirado diretamente da cena do acidente e trazido para nós. Não houve tempo para nenhuma remoção antes da autópsia. Álvaro fechou a cavidade torácica rapidamente e preencheu a papelada sem nem olhar para mim. Foi um erro, um engano na documentação, mas eu sabia que não era um erro. E foi naquele momento que percebi que algo muito pior estava acontecendo naquele necrotério. No dia seguinte, a viúva de Marcos, Vanessa Andrade, apareceu no necrotério. Era uma mulher de olhar firme, apesar da dor evidente. Mas ela não parecia apenas uma esposa enlutada. Ela parecia uma mulher que sabia que algo estava errado. "Quero um segundo exame", ela disse, sem rodeios. "A morte dele não faz sentido." Álvaro, com sua calma usual, mentiu sem hesitar. "Senhora, entendo sua dor, mas o exame já foi realizado e a causa da morte foi confirmada." Os olhos dela se estreitaram. "Então por que eu não pude ver o corpo antes do enterro? Porque o caixão foi fechado imediatamente." O silêncio de Álvaro foi assustador. Ela foi embora, mas voltou no dia seguinte com uma ordem judicial para um novo exame. E foi aí que tudo desmoronou. O novo exame foi conduzido por outro legista, já que Álvaro estava afastado temporariamente. Assim que abriram o corpo de Marcos, a verdade explodiu como uma bomba. "Não tem coração, fígado ou rins!" o novo legista gritou. "Isso é um crime!" O silêncio na sala era ensurdecedor. Eu olhei para os lados, esperando que alguém tivesse uma explicação lógica para aquilo. Mas não havia nenhuma, porque aquilo não era um erro. Aquilo era um assassinato disfarçado. Os documentos assinados por Álvaro indicavam uma morte por traumatismo craniano. Nenhuma menção à ausência dos órgãos. E então, tudo fez sentido. Corpos chegavam ao necrotério e ele os abria antes que qualquer um pudesse vê-los. Removia os órgãos, costurava de volta e falsificava os laudos. Por anos, ele fez isso sem que ninguém percebesse. E eu estava lá o tempo todo e nunca percebi. A polícia foi chamada e quando começaram a investigar os registros, descobriram o verdadeiro inferno.
A perícia encontrou centenas de documentos falsificados. Muitos corpos haviam sido liberados para as famílias sem órgãos. O mais revoltante: a maioria das vítimas eram jovens e saudáveis, mortas subitamente em acidentes ou de causas desconhecidas. Álvaro estava roubando órgãos para vender no mercado negro. E o mais terrível, ninguém sabia para onde os órgãos iam. Ele foi preso, mas nunca revelou os compradores. Nomes sumiram dos arquivos, registros desapareceram. Era um esquema muito maior do que apenas um homem roubando órgãos. O caso foi amplamente divulgado pela imprensa. O necrotério fechou. Eu fui interrogado várias vezes, mas fui liberado porque nunca tive envolvimento direto. Mas ainda assim, eu me senti culpado. Como alguém pode trabalhar ao lado de um monstro e não perceber? A resposta é simples. Monstros não se parecem com monstros. Eles não rugem no escuro. Eles não têm olhos brilhantes ou dentes afiados. Eles são médicos renomados, profissionais respeitados, homens de fala mansa e postura impecável. Eles apertam sua mão e te olham nos olhos. E depois rasgam corpos abertos sem hesitar. O pior de tudo, a sensação de que isso nunca acabou. Álvaro foi condenado, mas nunca revelou os nomes dos compradores. E eu sei que, em algum lugar, isso ainda está acontecendo. Meu nome é Eduardo Vasconcelos e sou jornalista investigativo. Já cobri de tudo um pouco: corrupção, assassinatos brutais, tráfico de drogas, rituais macabros. Se tem algo que aprendi nesses anos de profissão, é que a realidade é muitas vezes mais aterrorizante que qualquer filme de terror. Moro na Rússia há 8 anos. Sempre que alguém me pergunta por que escolhi viver aqui, sorrio e digo que foi pelo desafio. Mas a verdade? Eu queria fugir. Depois de anos cobrindo escândalos políticos no Brasil, recebi ameaças o suficiente para entender que não podia mais continuar ali. Um amigo que trabalhava em uma grande agência de notícias na Rússia me sugeriu a mudança. Aqui tem histórias que ninguém quer contar, Eduardo. Você pode fazer um nome para si mesmo, ele disse. Então eu vim. Moscou me recebeu com seu frio cortante e seus mistérios sombrios. Aos poucos, aprendi a língua, fiz contatos e comecei a me infiltrar no submundo de informações que não chegavam à mídia. Mas nada me prepararia para o que estava por vir. Foi em um dia de inverno rigoroso que tudo começou. Meu apartamento em São Petersburgo estava gelado e eu me enrolava em um cobertor enquanto revisava algumas anotações de uma matéria sobre tráfico de órgãos. Foi quando recebi um e-mail anônimo. Assunto: você não sabe o que acontece nos necrotérios da Rússia. A mensagem continha um endereço e uma curta explicação. Corpos sem pele, um comércio milionário. Se quiser a história, venha preparado. Eu já tinha ouvido falar sobre o mercado negro de órgãos, mas de pele? Nunca. A curiosidade e a sensação de que eu estava prestes a descobrir algo grande me fizeram pegar meu gravador e um caderno. No dia seguinte, fui até o endereço indicado. O lugar ficava na periferia de São Petersburgo, um prédio cinzento e sem identificação clara. Neve acumulava-se na entrada e um vento frio cortava minha pele enquanto eu observava a movimentação discreta de funcionários entrando e saindo. Meu contato, um ex-funcionário do necrotério chamado Vlad, estava me esperando. Ele parecia ansioso, fumando um cigarro atrás do prédio. Seus olhos se moviam inquietos, como se esperasse que alguém surgisse a qualquer momento para calá-lo. Você tem certeza que quer saber disso? Ele perguntou antes de abrir a porta dos fundos. Sempre, respondi. Entramos por um corredor escuro. O cheiro de desinfetante misturado com algo podre impregnava o ar. Vlad me guiou até uma porta trancada com um cadeado grosso. Ele puxou um molho de chaves, destravou a corrente e abriu. O que vi ali
me faria questionar tudo o que eu sabia sobre crime organizado. Corpos empilhados, alguns cobertos por lençóis manchados, outros expostos, com pele arrancada. Eram apenas músculos e cartilagens à mostra. Alguns tinham marcas que indicavam que o processo de remoção fora feito com precisão cirúrgica. Outros estavam inacabados, como se tivessem sido interrompidos no meio do procedimento. Eles extraem antes de liberar para as famílias, Vlad sussurrou. E quando não há família, os corpos desaparecem completamente. Minha respiração ficou pesada. Quem faz isso? Perguntei. Ele hesitou antes de responder. O legista, Dmitry Orlov. Dmitry Orlov era um nome conhecido, médico legista respeitado, com anos de experiência em hospitais e necrotérios públicos. Mas, segundo Vlad, ele tinha um esquema secreto. Começou pequeno. Extraía pedaços de pele de corpos não reclamados para vender no mercado negro de enxertos cirúrgicos. Mas quando percebeu o quão lucrativo era, expandiu o negócio. Clínicas clandestinas de cirurgia plástica pagam fortunas por pele humana, explicou Vlad. E há também o mercado cosmético. Empresas que precisam de pele real para testar produtos. Eu já ouvira falar de testes com pele sintética e animal. Mas com pele humana? Isso era um nível de crueldade que eu não podia conceber. Mas ele só usa corpos que já estão mortos? Perguntei, ainda buscando um fio de moralidade naquela história. O silêncio de Vlad me deu a resposta. Nem sempre. A verdade era mais assustadora do que eu imaginava. Não eram apenas cadáveres de indigentes sendo usados. Pessoas estavam desaparecendo. Turistas sem família, moradores de rua, até mesmo russos comuns que sumiam sem explicação. Eles eram levados ao necrotério antes mesmo de estarem mortos. A confirmação veio quando investiguei registros de óbitos no necrotério. Muitos dos corpos não tinham causa da morte claramente identificada. Eu sabia que estava lidando com algo enorme. Passei semanas reunindo informações. Falei com ex-funcionários, médicos que trabalhavam em clínicas clandestinas e até mesmo policiais que conheciam Orlov. Descobri que o legista era protegido por uma rede de cúmplices, políticos, empresários e policiais corruptos. Mas foi um erro que o derrubou. Um novo funcionário encontrou um compartimento secreto no necrotério. Ele denunciou anonimamente e a polícia foi obrigada a investigar. O que encontraram era pior do que qualquer suposição. Havia documentos falsificados indicando que vítimas de assassinato haviam morrido de causas naturais. Câmeras escondidas mostravam corpos sendo transportados para fora do necrotério, onde eram entregues a clínicas clandestinas. A polícia prendeu Orlov, mas sua expressão ao ser algemado era assustadoramente tranquila. Ele apenas disse: "Vocês não entendem. Eu estava ajudando a ciência. Orlov lucrou milhões." Mas a verdadeira questão que ficou na minha mente foi: quantas pessoas usam produtos cosméticos e cirúrgicos sem saber de onde realmente vieram? Meses depois da matéria ser publicada, minha vida nunca mais foi a mesma. Recebi ameaças, mensagens anônimas dizendo para eu parar de investigar. Mas era tarde demais. O caso ganhou repercussão internacional. Empresas foram fechadas, políticos caíram, mas algo me diz que esse mercado não acabou. Moro na Rússia há 8 anos. Já vi muita coisa. Mas essa história, essa foi a pior. Porque no fim, ela me mostrou uma verdade assustadora. Existem crimes tão perfeitos que só são descobertos por acidente.